Você já até ouviu falar sobre visagismo, mas não sabe como que você aplica esse conhecimento nas maquiagens. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que você vai usar esse conhecimento para valorizar os traços das suas clientes. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional, e nesse canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se automaquiar com acabamento profissional. Eu sei que muitas pessoas falam sobre visagismo, mas é muito difícil as pessoas que realmente conseguem aplicar, demonstrar, na verdade, a aplicação prática desse conceito, desse conhecimento na maquiagem. O visagismo ele está presente não somente na maquiagem, mas também em corte de cabelo, na escolha dos acessórios, na escolha de óculos, de brincos, enfim, de tudo que compõe a nossa imagem e qual que é a imagem que a gente deseja transmitir. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje na prática. Eu peguei exemplos práticos mesmo para te mostrar pelo menos 5 pontos que você consegue aplicar o conhecimento do visagismo na maquiagem. E eu já vou te falar, eu tô quebrando tudo aqui. E eu já vou te falar que o 5º ponto é o mais surpreendente, então fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. O primeiro ponto é que com o visagismo você vai entender melhor sobre as proporções faciais e, consequentemente, você vai entender sobre formatos de rosto. Muitas pessoas falam sobre formato de rosto, inclusive tem um vídeo sensacional aqui no canal que eu falo sobre formato de rosto, vou deixar linkado aqui nos cards para você passar lá depois para assistir. Mas basicamente, quando você entende sobre o visagismo, você consegue detectar as proporções faciais e, consequentemente, você consegue deixar o rosto mais harmônico. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu peguei o mesmo rosto e fiz 2 contornos diferentes. Então a gente consegue perceber que nesse formato aqui de rosto, a gente tem um formato de rosto aí com linhas mais retas, né? E linhas um pouco mais inclinadas também, mas basicamente linhas mais retas. E aí, nesse outro, né, no outro exemplo aqui que eu trouxe um contorno e uma iluminação de forma a deixar esse rosto ainda mais harmônico. Então, quando você entende sobre formas, quando você entende sobre formatos de rosto, consequentemente você vai conseguir fazer um contorno e uma iluminação que vão trazer mais harmonia para esse rosto. Então não é somente você achar que você sabe que você está fazendo ali uma maquiagem onde todo mundo faz a mesma coisa. Então muitas vezes a gente vê aqueles padrões de contorno e iluminação na internet e na hora que a gente vai aplicar no rosto das nossas clientes dá errado. A gente não consegue deixar o rosto delas harmônico, acaba ficando esquisito, a gente não sabe exatamente onde que nós estamos errando. Porque muitas vezes você não está percebendo as proporções daquele rosto. Além das proporções, também as formas que aquele rosto tem. Então é muito importante você entender sobre formato de rosto, sobre linhas também, muito importante para que você consiga, então, no primeiro momento, então esse seria assim, o primeiro ponto, fazer o contorno e a iluminação de forma a deixar esse rosto mais harmônico. Muitas vezes as clientes elas não vão entender o que está errado na maquiagem, mas só que elas não vão se reconhecer quando elas se olham no espelho. Você vai acabar modificando muitos traços e trazendo traços indesejados para o rosto daquela cliente. Então, às vezes, a cliente já tem um rosto mais arredondado, por exemplo, e ela não gosta tanto daquele rosto que é muito arredondado. Então, se você não sabe fazer o contorno adequado para aquele formato de rosto com aquelas proporções, você pode acabar evidenciando uma característica que a sua cliente não gosta. E ao final, ela nem vai entender muito bem por que ela não gostou da sua maquiagem, mas o inconsciente dela já sabe que aquele formato que você trouxe, aquela forma que você realçou, não era ideal para o rosto dela. Então, quando você tem o conhecimento de visagismo, você entende sobre formas, você entende sobre formato de rosto, você vai conseguir trazer tanto o contorno quanto a iluminação proporcionais e adequadas para cada rosto de cada cliente sua. Uma observação muito importante é que muitas vezes a cliente ela vai deixar a maquiagem nas suas mãos e você não sabe por onde começar. Então, muitas vezes a gente tem aquela insegurança de pensar assim, nossa, mas se a cliente me pedir tal coisa, ou se ela não me pedir nada, por onde que eu começo? Então, o visagismo é o guia, é o seu guia, é aquilo que vai realmente te conduzir a fazer uma maquiagem. Porque às vezes a cliente não sabe o que ela quer, às vezes ela não entende sobre maquiagem, a maior parte dos clientes não entende sobre maquiagem,
Mas você tem que ter um norte, você tem que começar de algum ponto. E esse ponto é justamente tanto o visagismo quanto também a colorimetria. Aqui nesse vídeo a gente vai tratar sobre visagismo. Então, quando você tem esse conhecimento, você vai ter mais segurança para fazer seus atendimentos nas suas clientes, porque você já tem um norte. Você já tem algo que te baseie ali, algo que te balize para você começar a fazer aí o contorno e a iluminação adequado para o rosto da sua cliente. Próximo ponto é que com o conhecimento do visagismo, você vai conseguir identificar e realçar os traços naturais das suas clientes. Então, quando você tem conhecimento aqui das linhas do rosto, o que cada linha representa, o que cada formato representa, o que cada textura representa, você vai conseguir transmitir uma determinada imagem. Então, olha só, nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, como que essas duas maquiagens, nós temos duas maquiagens da mesma pessoa, e utilizando traços, texturas, cores diferentes, a gente consegue transmitir duas imagens completamente diferentes. Aqui, desse lado de cá, a gente tem uma imagem que é muito mais forte, uma imagem que é muito mais marcante. Já desse outro lado, a gente tem uma imagem um pouco mais romântica, mais delicada. A gente tem uma imagem mais doce, né? Até um pouco mais sensual também. Então a gente consegue, entendendo sobre texturas, sobre linhas, sobre formas, nós conseguimos criar uma imagem de acordo com a imagem que a nossa cliente deseja passar. Então, se a nossa cliente, a mesma cliente, ela deseja passar uma imagem mais forte, uma imagem mais marcante, uma imagem que traga mais autoridade para ela, a gente pode apostar em determinadas linhas, determinadas formas, determinadas cores, determinadas texturas também. Por outro lado, se ela já quer passar uma imagem um pouco mais romântica, mais sensual, o que eu tô falando assim? São só 2 pontos, mas claro que tem infinitas outras imagens, né, que a gente consegue expressar através das nossas criações. Então nós conseguimos criar 2 imagens diferentes, como nesse exemplo aqui, como vocês podem ver claramente, e aqui a gente está transmitindo imagens e mensagens completamente diferentes. Quando você domina o visagismo, você entende o que a sua cliente quer e através do seu conhecimento, através do que a sua cliente deseja passar, você consegue criar uma maquiagem personalizada para ela, para aquela ocasião. Terceiro ponto, com o conhecimento de visagismo, você vai entender sobre as características dos olhos. E eu sei que isso é uma dúvida muito frequente de vocês. Vocês não sabem como que a gente cria uma maquiagem para os olhos. Aí, qual técnica que eu vou usar para aquele formato de olho? Qual técnica que eu vou fazer naquele olho? Mas muito além da técnica, dos produtos em si que você vai utilizar, quando você entende sobre cada característica dos olhos, e são mais de 12 características somente do olhar, você consegue entender qual que vai ser a técnica que mais vai valorizar os olhos, o olhar aí da sua cliente. Então aqui a gente tem a mesma pessoa, aqui nós utilizamos técnicas diferentes e conseguimos resultados completamente diferentes. Então, até a escolha do cílio postiço, como vocês podem ver, a escolha das cores que utilizamos, as cores dos traços, os formatos dos traços que utilizamos nessas maquiagens, nós conseguimos resultados completamente diferentes. Então, quando você entende sobre características dos olhos, você consegue realçar o olhar da sua cliente e, consequentemente, você consegue entregar um trabalho muito mais personalizado para ela. Além disso, a gente está falando aqui sobre formatos aí de olhos, né, sobre características dos olhos, mas também sobre todas as características de cada uma das feições. Porque o visagismo, ele estuda não somente o todo, ele estuda separadamente cada uma das feições. Então, por exemplo, a testa, a sobrancelha, os olhos, o nariz, o queixo, os lábios, o formato do rosto, então até o cabelo, o formato do cabelo. Então, cada uma dessas feições são separadas, a gente consegue criar uma imagem com esses pontos, com cada uma dessas feições, analisando separadamente cada uma das feições e, claro, colocando dentro de um contexto, porque não adianta a gente só, esse queixo aqui representa isso e excluir do resto do rosto, porque cada uma das feições está inserida em um todo. Então, nós temos que analisar cada uma dessas feições e realçar aquilo que a gente deseja. Então, com o conhecimento do visagismo, você vai conseguir realçar os traços da sua cliente de acordo com o que ela deseja. Muitas clientes, às vezes,
tem de repente um olho caído, e os olhos caídos, eles remetem realmente a uma tristeza, eles remetem assim a um cansaço, e às vezes não é essa imagem que a nossa cliente quer quando de repente ela está indo para uma festa, quando ela está indo para um casamento. Então você entendendo que ela tem essas características de repente de um olho que é caído, ou de uma pálpebra que é gordinha, você vai ter o norte, como eu falei, o visagismo é o nosso norte, para que você consiga então definir melhor a técnica que você vai usar no olho da sua cliente para não realçar esses traços que de repente são indesejados por ela. Quarto ponto que a gente consegue utilizar o visagismo e aplicá-lo nas maquiagens é em relação ao temperamento. Não sei se você já ouviu falar sobre temperamentos. Então, temperamento. Os temperamentos, eles estão muito ligados aos traços da pessoa, as características e a personalidade daquela pessoa. Então, se, por exemplo, chega uma cliente para você e a cliente, ela fala baixinho, ela é uma cliente que é toda delicada, que você vê nos acessórios dela, acessórios pequenos, são acessórios delicados, ela usa pérolas e ela fala com você, não olha muito assim para o seu rosto. Então você já tem uma noção ali, claro que com conhecimento adequado, que ela é uma pessoa provavelmente que vai querer talvez esse tipo de maquiagem, ao invés desse tipo aqui de maquiagem, uma maquiagem mais forte, mais pesada. Então, quando você entende sobre temperamento e você consegue avaliar as características da cliente, tanto da personalidade dela, é como se fosse assim, o jeitinho daquela cliente, você vai conseguir entregar uma maquiagem para ela que vai casar com aquela personalidade. Então, às vezes, a cliente fala assim, pode fazer o que você quiser. Aí você, beleza, eu vou fazer o que eu quero, então eu vou colocar logo, tacar lá um batom vermelho, um cílio grandão, porque eu gosto. Mas o nosso gosto, nós, enquanto maquiadoras, nosso gosto não tem nada a ver com o gosto da nossa cliente. Eu sou uma pessoa, gente, eu uso acessórios grandes, eu falo alto, eu gesticulo muito. Então, a minha maquiagem vai ser completamente diferente de uma maquiagem de uma pessoa que fala mais manso, que fala mais baixinho, que é mais tímida, que é mais introvertida. Então você tem que entender esses temperamentos que nós temos dentro do visagismo para você entender qual que é a maquiagem que mais vai casar com aquela mulher. Então, a gente tem, dentre os temperamentos, por exemplo, se o temperamento dela for um temperamento mais sanguíneo, um temperamento colérico, provavelmente, se você fizer essa maquiagem aqui, que é uma maquiagem mais marcante, uma maquiagem que chama mais atenção, uma maquiagem com traços mais retos, vai agradar mais a sua cliente. Se ela tiver, por exemplo, um temperamento melancólico, um temperamento fleumático, se você fizer esse estilo de maquiagem aqui, ela não vai se reconhecer, ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir, vamos dizer assim, à vontade com aquela maquiagem, consegue entender? Então, muitas vezes, quando a cliente deixa tudo na nossa mão, se você não tem conhecimento de visagismo, você realmente não vai saber o que você vai fazer, você vai ficar completamente perdida. E eu falo isso porque eu também já fiquei muito perdida, batendo cabeça aí, sem saber. Então a cliente chegava pra mim e falava, Adri, pode fazer o que você quiser, eu confio em você. Eu falava, putz, o que eu vou arrumar com a cara dessa mulher? Então eu ficava com esse sentimento, com essa insegurança. Mas depois, quando você consegue entender sobre os temperamentos, você consegue entender sobre formas, você consegue entender sobre características faciais, dos olhos, nariz, queixo, tudo, você consegue fazer uma maquiagem mesmo se ela não te fale absolutamente nada, só da sua observação e do seu conhecimento. E é exatamente esse conhecimento do visagismo que vai te dar muito mais confiança e segurança para você fazer suas maquiagens. Então, olha só quantas formas que a gente já falou até agora, mas segura aí que ainda tem a última que eu vou falar para você, que é assim, ela é, para mim, é a melhor, que vocês vão ter assim a visão mais clara sobre a diferença de você conhecer ou não o visagismo que vai trazer para seus clientes. Mas olha só, já são 4 formas, que eu tô falando assim de forma bem resumida para vocês, que vocês já conseguem ter aí uma ideia, com esses exemplos que eu tô colocando aqui para vocês também, de como que a gente consegue, olha só, gente, é a mesma pessoa, eu só tô mudando a maquiagem, tô mudando forma, tô mudando cor, tô mudando textura, e olha só como que a gente já consegue entregar 2 imagens completamente diferentes. Antes da gente passar para o 5º ponto, eu só trouxe aqui um exemplo para vocês, assim, que vai ficar muito claro sobre essa questão do visagismo. Claro que aqui a gente está falando sobre o visagismo que é ligado à maquiagem, mas olha só como o visagismo ligado aos cabelos, como que cada formato de cabelo passa uma imagem completamente diferente. Então aqui
nesse primeiro exemplo, a gente tem linhas muito mais retas, consegue perceber? Que traz, gente, muito mais força, muito mais autoridade. Até porque não é porque todo cabelo desse formato traz essa ideia, não, tá? É porque aqui a gente tem também que analisar as linhas do rosto dela. Então, quando a gente coloca esse cabelo Chanel na altura aqui da mandíbula dela, que já tem esse formato mais quadrado e mais reto, a gente consegue trazer uma imagem de mais seriedade, uma imagem mais séria, uma imagem com mais autoridade, uma imagem com mais força. Vocês conseguem perceber isso? Agora, por outro lado, a gente já tem aqui uma imagem formada por linhas onduladas que traz muito mais leveza para a imagem dela, apesar de que aqui ainda a gente tem as linhas do rosto dela que são linhas mais retas e linhas mais angulosas. Mas se a gente quer deixar essa imagem mais leve, mais suave, nós conseguimos fazer isso através de linhas onduladas. Não somente linhas onduladas, claro, texturas, cores e tudo mais. Mas o que eu tô trazendo para vocês, eu sei que não é ligada exatamente à maquiagem, mas é realmente para vocês terem, assim, gente, uma noção. Inclusive, eu já vi várias maquiadoras que estão extrapolando, ou seja, entregando mais para suas clientes, seja numa consultoria visagista, seja ali numa análise facial. Então, além delas fazerem análise facial somente em relação à maquiagem, elas também já estão colocando aí nos pacotes delas de serviços também as simulações de cabelo, igual eu fiz aqui com vocês. Então, dependendo do corte de cabelo, gente, olha só como que influencia muito, né, na imagem que a gente quer transmitir e que as nossas clientes desejam transmitir. Então, até mesmo penteado, que muitas vezes as pessoas fazem maquiagem e penteado, olha só como que o penteado também vai interferir, vai influenciar no resultado final da maquiagem. Então, se a sua cliente está lá com o penteado, né, com o cabelão todo ondulado, ela quer passar uma imagem que, se ela tivesse com o cabelo preso, num coque super preso, super reto, completamente diferente dessa imagem. Então, você também tem que entender um pouco, extrapolar um pouco o seu conhecimento do visagismo, não somente no rosto das clientes, mas também no corte de cabelo, no penteado que elas forem fazer, porque vai exatamente transmitir uma imagem diferente, dependendo aí do cabelo que você vai colocar, que a sua cliente vai usar naquela determinada ocasião. Então agora, vamos para o quinto ponto, que eu sei que vocês devem estar aí curiosos. Se você está assistindo o vídeo até agora, já aproveita, deixa seu like aqui embaixo, antes da gente passar para o quinto ponto, que eu tenho certeza que você vai amar. Se você já está gostando desse conteúdo, não esquece, deixa seu like também, aproveita e já se inscreve aqui no canal, para você não perder os nossos conteúdos por aqui. Quinto ponto, e eu nem preciso falar nada com uma imagem dessas, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Gente, olha só a diferença dessas sobrancelhas. Olha só como cada sobrancelha, cada formato de sobrancelha transmite uma imagem completamente diferente. Então, se você tem conhecimento de visagismo, se a sua cliente chegou lá, ela tem já uma sobrancelha nesse formato, ou se ela já tem uma sobrancelha nesse outro formato, e ela deseja, de repente, modificar um pouco o formato da sobrancelha, ou até mesmo na hora da maquiagem, você vai preencher os fios lá, fazer aquele fio a fio lindo, maravilhoso nas suas clientes. E se você não conhece sobre visagismo, você pode cagar no rosto da sua cliente. Estou falando sério. Então, assim, eu sei, desculpa pela palavra, tá? Mas é porque realmente você pode destruir com a maquiagem se você não entende sobre visagismo. Olha só como que duas imagens a gente consegue efeitos completamente diferentes. A gente com um ponto só de tudo que eu falei aqui até agora nesse vídeo, com somente um erro que você pode cometer aí na sobrancelha, você acaba com a imagem da sua cliente. Então, olha só, como que se você for lá preenchendo, fazendo aquele fio maravilhoso que você aprendeu e você tá lá fazendo sem conhecimento nenhum de visagismo, você transmite uma imagem diferente. Uma imagem, olha só, de arrogância, né? Essa imagem com uma sobrancelha muito fina, muito arqueada, é meio maquiavélico, né? Normalmente os vilões aí da Disney, eles sempre têm essas sobrancelhas assim super arqueadas e super finas, porque trazem realmente essa sensação de frieza, de distanciamento, essa sensação de soberba, né? Então,
Agora, por outro lado, uma sobrancelha mais reta nesse formato aqui, ela é uma sobrancelha mais baixa, então ela vai deixar o olhar um pouco mais cerrado. Então, normalmente, uma pessoa deixa a pessoa um pouco mais introvertida, deixa a pessoa, né, assim, mais reta, com menos expressão mesmo, sabe? Então, olha só como que um traço na maquiagem você consegue modificar completamente a sensação que aquele rosto transmite. Então, por isso e por tudo isso que eu falei para vocês, desses nossos 5 pontos que eu falei de forma super resumida, claro que se a gente parar para conversar sobre visagismo aqui, vão horas e horas e horas e horas, eu precisava de muito mais tempo para te explicar tudo sobre cada uma dos formatos de sobrancelha, até dos lábios mesmo, a gente nem abordou aqui, mas os lábios também, dependendo do formato dos lábios, a gente consegue transmitir imagens diferentes, sensações diferentes, dependendo da forma do contorno que a gente faz, dependendo do formato de cílio que a gente coloca, nós conseguimos transmitir imagens completamente diferentes. Então, eu precisava de muito mais tempo aqui para falar para você sobre isso. Então, se você quer aprender com muito mais profundidade tudo isso que eu falei para você aqui, como que você vai aprender a observar cada traço da sua cliente, cada uma das feições em relação à sobrancelha, em relação às características dos olhos, nariz, boca, queixo, formato de olho, tudo. Sobre texturas também, sobre linhas, expressões lineares, o que cada linha representa, como que você pode criar linhas no rosto da sua cliente para você trazer sensações diferentes. Tudo isso eu ensino para você dentro do meu curso Jornada da Maquiadora. Esse curso é um curso completo, onde eu vou te ensinar do zero até você se tornar uma maquiadora profissional confiante, que tem segurança para fazer seus atendimentos. Lá dentro a gente tem uma especialização sobre visagismo e também sobre colorimetria, porque como vocês viram aqui, o visagismo e a colorimetria, eles estão ali bem ligados, porque um vai influenciar no outro, dependendo das cores que a gente escolhe para fazer as nossas maquiagens dos nossos clientes, nós conseguimos transmitir imagens completamente diferentes. Então tá bem ligadinho ali. Então a gente tem uma especialização de visagismo, uma especialização de colorimetria lá dentro também, além de todas as técnicas, aquelas técnicas mais pedidas em atendimento. Como vocês sabem, eu faço atendimento há muitos anos, então eu sei exatamente o que os clientes mais pedem e exatamente o que você vai aprender dentro do curso. Sem firula, direto ao ponto, para você realmente se formar como uma maquiadora profissional que tem segurança na hora de fazer seus atendimentos. Então, para você saber mais, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Eu também vou deixar linkado aqui no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário, para você entrar, você vai ser direcionado à tua página. Nessa página vai ter todas as informações sobre o nosso curso Jornada da Maquiadora. Além do nosso curso, da nossa formação completa, tem vários outros bônus presentes, muito especiais, que eu preparei lá para você. Então, não deixa de clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Gente, depois que você assistiu esse vídeo aqui, que você está aqui comigo até o final desse vídeo, se você não abriu a sua cabeça ainda e falou assim, gente, eu preciso conhecer o visagismo, então eu posso cagar no rosto da minha cliente, eu não sei mais o que eu faço com vocês, não. Então, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo e descobrir como que o visagismo ele vai te ajudar a você ter muito mais confiança nos seus próximos atendimentos. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Aí sempre que saírem conteúdos novos, como esse, como vários outros que nós temos aqui no canal, você vai receber um plim aí. A gente se vê na próxima semana. Um beijo pra você e até lá!